Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã de hoje, manhã de milagre, manhã de oração. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, mas antes escuta só a palavra que Deus manda eu lhe entregar nesse exato momento. Talvez você esteja olhando ao redor e parece que tudo está parado. Sabe aquele momento que as circunstâncias não mudam, as respostas não chegam e os dias vão passando e a gente não vê solução, a gente não vê resultado, a gente não vê mudança. Os dias vão se passando sem que vejamos aquilo que tanto esperamos. O texto está escrito em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, uma medida de flor de farinha se venderá por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Amados irmãos, foi exatamente isso que acontecia em Samaria. A cidade, ela estava completamente cercada pelos inimigos e havia escassez, havia sofrimento, medo. Não tinha jeito, não tinha saída. E foi exatamente naquele cenário que Deus levanta o profeta Eliseu para liberar uma palavra sobre aquele cenário, sobre aquela situação. A palavra de Deus veio amanhã. Assim diz o Senhor, amanhã. É como se o profeta Eliseu estivesse dizendo: amanhã vocês vão ver a mudança. Amados irmãos, aquele povo estava olhando somente para aquilo que faltava, mas Deus já estava preparando a provisão. Enquanto todos enxergavam impossibilidades, o Senhor já estava determinando um novo dia, uma nova história para aquele povo. O interessante é que ninguém conseguia imaginar como aquilo aconteceria. Não havia exército chegando para socorrer a cidade, não havia recursos surgindo de repente, não havia sinais visíveis de mudança, mas Deus, ele não precisa que as circunstâncias estejam favoráveis para cumprir aquilo que ele determinou. Na mesma noite, naquela mesma noite foi que Deus começou a agir. A Bíblia conta que Deus fez com que os inimigos ouvissem ruídos de carros, cavalos e um grande exército. Então eles ficaram apavorados e fugiram, abandonando tudo para trás. E o que parecia impossível durante anos mudou em poucas horas. Por quê? Porque quando Deus estabelece um tempo para agir, ninguém consegue impedir. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido com essa situação. Você olha para a tua situação e não consegue enxergar solução. Você olha para o teu projeto e não vê avanço. Você olha para uma causa e não vê avanço, não vê movimento. Mas Deus continua sendo especialista em abrir caminhos onde ninguém consegue encontrar uma porta. O Senhor, ele não depende das limitações humanas. O Senhor, ele não está preso ao que as pessoas dizem, mas ele também não está limitado pelos relatórios, pelas opiniões ou pelas estatísticas. O Deus que mudou a história de Samaria, ele continua mudando histórias hoje. E existe uma lição importante aqui nesse texto. A resposta começou a existir antes mesmo do povo receber, do povo perceber. Enquanto a cidade sofria, Deus já estava preparando o livramento. As pessoas estavam ali lamentando, mas Deus já estava movendo acontecimentos. Muitos pensavam que tudo continuaria igual, mas o Senhor já havia decidido que haveria mudança. Por isso, não julgue sua vida apenas pelo que os seus olhos conseguem ver hoje. Existem coisas que Deus está organizando, ainda que você não consiga enxergar. Eu sei que tem respostas de Deus sendo preparadas para você. Deus, ele vai abrir portas. Existem portas que já estão se aproximando da sua vida. Deus, ele vai fazer encontros. Deus, ele vai trazer encontros, oportunidades, fazer acontecimentos que ainda não chegaram ao seu conhecimento. Porque o Senhor, ele continua trabalhando. E quando chegar o tempo determinado por ele, aquilo que parecia distante pode acontecer de uma forma surpreendente. Então receba essa palavra no seu coração. Deus está te conduzindo para um lugar que você nunca imaginou alcançar. Não é porque você é forte, não é porque você sabe de todas as respostas,
mas porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. Então confie no Senhor. O Deus que faz promessas continua cumprindo aquilo que Ele fala. Senhor, meu Deus e meu Pai, mesmo diante de situações desfavoráveis, mesmo diante, Pai, de situações a qual nós não conseguimos enxergar o caminho, Tu permaneces trabalhando. E nesse momento, Senhor, eu te peço, visita agora cada pessoa que está fazendo essa oração comigo nessa manhã. Toda preocupação saia em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados. Renova, Senhor, a esperança daqueles que não estão conseguindo ver possibilidades. Ajuda, Senhor, as tuas filhas. Ajuda, Senhor, os teus filhos. Nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos e assim oramos e te agradecemos. Que cada pessoa, Pai, que está aqui, nessa manhã de hoje, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, ela venha contemplar, Senhor, o cumprimento dos teus propósitos, em nome de Jesus. E assim oramos e te agradecemos. Amém e amém.